Perguntar aqui se não há, entre aspas, caixa preta de barco. Não. Não. Não tem. Tem como, né? Não tem. Não tem. Então, quando você não tem o sobrevivente, você só fica no campo da suposição. Quando você encontra o barco, como é o caso desse, a esperança é que o barco venha aparecer um dia, você pode ter algumas pistas do que pode ter acontecido. Nunca certeza absoluta. Algumas pistas. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, ou tinha tal coisa, tal equipamento no barco estava assim, imagina que ele fez isso, ou fez aquilo. Começa a montar ali o quebra-cabeça, né? Mas vai ser sempre suposição. E, na verdade, assim, diria para você que 1/3 das histórias que eu narro, que eu conto no livro, elas têm um quê por aí. Entendi. De você não saber o que pode ter acontecido. Né? E aí é mais surpreendente ainda do Titanic, porque o Titanic a gente sabe o que aconteceu, teve testemunhas, teve tudo para ser foi mais um acidente. Não, então ele virou icônico, né? Virou icônico, total. Icônico mesmo. E uma outra coisa para o pessoal entender também, né? Que no mar, igual no ar, com avião, os navios, pessoal, eles não estão assim, andando a esmo por aí. Existem como se fossem estradas. Então, é o seguinte, se você não cruza com essa estrada, a chance de você nunca ser visto é muito grande, né? Agora, se você cruzar com uma rota, porque tem as rotas marítimas, elas são traçadas e é como se fosse estrada no mar mesmo. Então, se você entrar naquele... Tem um fly radar e tem um de barco, né? Que é a mesma coisa do fly radar, né? Sim. Você vai ver que os navios, eles seguem mais ou menos uma mesma... É como se fosse uma estrada. Então, tanto que quando tem algum naufrágio, que o pessoal, eles tentam ver, né? Em que ilha que pode estar e não sei o quê, para ver se vai cruzar com alguma embarcação que estaria passando ali. Porque senão você pode ficar a vida toda e não cruzar com nenhuma. Se você pegar a corrente leva para o outro lado, para o outro, né? E isso que é um negócio dramático, né? É total. Assim, vamos considerar que 70% do planeta é água. É grande, tem muito, muito mar. Né? Tem as rotas marítimas, como você falou. Então, a navegação comercial, basicamente, fica dentro da rota. Né? Eventualmente, um ou outro pesqueiro sai um pouco dela, mas a navegação, os navios, etc., navegam naquela pista. Né? Então, se alguém tiver a infelicidade de ter um problema, um naufrágio, alguma coisa fora dessa rota, é complicado. Existem exceções. Né? Tem uma história que eu acho impressionante, porque uma outra coisa que me chama muita atenção no mar é que ele é um ambiente hostil para a gente. Né? Não somos peixes. Depois eu te conto minhas histórias. Eu não acho que o ar é pior porque a gente não sabe voar, mas pelo menos a gente sabe nadar. Então, mas aí eu não sei, cara. O que é pior? Respondam aí no chat, cara. Você morrer... Vamos pegar aqui, infelizmente, né? Morrer de qualquer mas, jeito por exemplo, é ruim. eu sei. Morrer de qualquer jeito é ruim. Mas tem mortes que são terríveis. Mais aflitiva. Eu nunca morri, então o pessoal fala que o acidente terrível do voo da Gol lá, que o Legacy cortou a asa dele, pode ter dado tempo dos caras terem a percepção que eles iam morrer. Isso deve ser um negócio terrível. De pedir perdão, né? Alguma coisa assim. Agora, outra coisa... Então, pensa nessa situação. Agora, pense no seguinte, cara. Você cai no mar. E eu já caí, hein? Então, o negócio... O que é mais, vamos dizer assim... O que te dá mais aflição, né? Porque no mar, a água é fria... Você começa a pensar, tem peixe, tem tubarão, tem tudo, cara. A pergunta, tem tudo. Qual você prefere morrer? Como você prefere morrer? Essa é a pergunta. Respondam aí no chat. Se você considerar que todos nós vamos morrer um dia, não é? Exatamente. Você tem 2 opções de morte. Qual você prefere? Qual que te dá mais aflição? Porque é por aí, né, cara? Eu diria o seguinte, um acidente aéreo, a probabilidade é menor da pessoa sobreviver, como a gente já falou. No mar... O que eu estava dizendo é que o mar, por ser esse ambiente hostil, etc. e tal, ele gera inúmeras tragédias e gera alguns casos de superação que você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa conseguiu fazer isso? E desses filmes que contam histórias de mar aí, você gosta deles? Tipo Náufrago? Eu gosto, assisto todos por curiosidade ou por dever profissional. Assisto todos. Eu gosto do tema, claro. O Náufrago eu acho um filme muito bom, embora seja uma ficção. Sim, mas muito bem feito. Bem feito, né? Aliás, uma das bolas lá, lembra do Wilson? Sim, claro. Uma das bolas do Wilson foi leiloada no ano passado. Um baita monte de dinheiro. Caramba, porque uma das bolas, eles usaram várias bolas na filmagem, claro. E uma dessas bolas
foi embora. O mar levou. Foi pelo mar Foi mesmo. embora. Só que ela foi encontrada. Um monte de tempo depois, ela foi encontrada, essa bola. E ela foi para leilão, nessas grandes casas de leilão. Imagina o valor mesmo. O Wilson náufrago, verdadeiramente náufrago, porque ele ficou à deriva no mar. Então eu gosto muito. A história é fictícia, mas muitas situações são plausíveis, são reais. Sim. Certas Por situações exemplo, Moby Dick. que é uma... pode acontecer, né? Mas que acaba dando uma romantizada. Romantizam para o filme, porém É plausível acontecer. É plausível. Né? É plausível. Moby Dick, por exemplo, que é um clássico, né? Ele é inspirado num caso real. É um caso famoso na época, que aí inspirou o Herman a escrever Moby Dick. Que era baseado nas caças de baleia que tinha aqui, né? De Para cachalote, tirar o óleo, né? Cachalote, exatamente. O pessoal vinha Um aqui. cachalote maluco que teria afundado o barco, e aí eles ficaram náufragos, etc. E ele foi inspirado num caso real, que foi um caso muito polêmico na época, porque uma parte dos homens sobreviveu, mas foram acusados. Foram acusados? Não, eles confessaram que sobreviveram porque eles devoraram lá quem ia morrendo. Isso, é. Isso Canibalismo, né? Tem aquele mais recente agora, como que chama? Que o cara fica preso. Esqueci o nome do ator, é famoso. Que ele não fala nada. Ah, com o Robert Redford. Isso, é muito bom esse filme. Como é que chama? Não é a Deriva, não. Esqueci. Esse filme é muito bom, porque ele é uma ficção, porém, eu não consegui ver uma coisa lá que dissesse, isso não. Isso jamais aconteceria, né? Não. Tudo que está ali, eu acho que eles tiveram uma ótima consultoria ao fazer o filme, porque tudo que está ali é absolutamente possível de acontecer, e é o que geralmente acontece, exceto pelo final, porque não vou contar o spoiler aqui, dar um spoiler aqui. O final é um final romantizado, claro, né? Mas tudo que acontece no filme é plausível, sabe? A situação, a aflição dele de não conseguir lidar com a inundação que o barco vai sofrendo, e ele não consegue estancar, porque você não consegue estancar. A água você não segura, né, cara? Não tem como. Segura. A força do mar, tu sabe muito bem disso, é uma coisa impossível de mensurar. E você vai acompanhando o desespero dele, né? Impossível de mensurar. Uma ondinha de 1 metro de altura derruba uma parede. Não, é complicado. Tem aquele lá dos mergulhadores, aquele lá da aflição. Qual deles? Que eles vão mergulhar, na hora que eles voltam, o barco foi embora. Esse é um caso verídico, inspirado num caso verídico, né? É um casal. Inspirado num caso verídico. Depois desse episódio, mudou-se o protocolo dos mergulhos no mundo inteiro. Caramba! Hoje em dia, qualquer operadora de mergulho que sai com um grupo de mergulhadores, ela faz uma chamada 1 por 1 na volta para ver se todo mundo está no barco. Que era uma coisa que não se fazia. E era um básico, né? Que você ia pensar, né? Não se fazia. E aí o barco foi embora e eles ficaram. Né, é real. O caso foi tragicamente real. Tem outros casos que viraram filme que também foram casos reais, assim, absurdos. Eu esqueço o nome do filme, esse que é o problema. Que é uma história muito aflitiva, como geralmente são essas histórias, né? São muito aflitivas. Que é inspirada numa tolice, assim, numa coisa que você fala, mas qual é o problema? Era um grupo de casais, eram 3 ou 4 casais numa viagem de verão. Se for o que eu estou pensando, são 3, que eles pulam na água. Exatamente, esse aí. No Mediterrâneo ali, né? E eles pulam na água, sol, maravilha, mar tranquilo, calmíssimo, tudo bem. E aí, quem baixou a escadinha para voltar para o barco? Tinha inclusive um bebê, né, que fica Exatamente. chorando. Não, o bebê, eu não sei o bebê foi licença poética do tá. filme, tá? Na história real não havia bebê. Amigos. Era só os amigos. Todos morreram na história real. Inclusive foram achados em volta do barco. Caramba. Porque o mar estava tão tranquilo que eles não morreram corrente, nem nada. De exaustão. Porque esqueceram de baixar a escada. Exatamente, eles não tinham altura suficiente para subir no barco de volta. Aí é desesperador. O último que mergulhou. Então a história do tubarão também não é verdade. Não. Tá. Não, até onde eu sei não, tá? Todos morreram, mas morreram afogados de exaustão, etc. Tal. Barco parado, ancorado, e eles morreram afogados porque esqueceram de baixar a escadinha. Caramba! E não volta. E não consegue, você não consegue voltar. Colocar Isso deve ser desesperador demais. Muito aflitivo, né? Porém, de novo, é perfeitamente possível esquecer de baixar o negócio. de novo, inclusive. É verdade. Basta você ter um barco alto que você não tem acesso,
Uma turma de amigos, todo mundo lá brincando. Vamos pular na água, vai. Pula todo mundo Exato. e não baixam. Aí tenta subir pelo cabo de âncora. Às vezes consegue, mas é difícil, não é muito fácil. Não. Caramba, é doideira. Tem aquele lá da Tempestade também, né? Como que chama? É mais antigo, que dá aquela tempestade, que é a tempestade, perfeita, né? Sim. Esse filme é muito... Esse caso é verídico também, Também tá? Tem até um monumento a esses pescadores lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, que eles saíram de lá. Essa história Quer dizer, tem um quê de licença Sim, poética, claro. porque morreram todos de novo aquela história. A gente nunca vai saber exatamente se foi daquele jeito, né? Mas eles realmente ficaram numa situação extrema. Houve uma conjunção de tempestades que se uniram num ponto onde eles deveriam não estar. A imprudência, a necessidade de pescar. A necessidade, etc, né? tal. Que eles foram indo para poder, Foram né? indo Isso mesmo. tem a cena clássica desse filme, né? Que mostra o barco subindo numa onda que não acaba exatamente. nunca, né? Aí você fala, pô, mas tem onda assim? Tem. Isso é verdade. Tem, claro. Existe onda assim. Lógico. Né? Eles chamam até de ondas loucas, né? Essas ondas loucas são uma anomalia quase que se forma Sim. do nada, não dá para prever, e elas são gigantescas. E sim, elas têm um poder de destruição muito grande, tá? Essa é uma história interessante, porque falava-se muito nas ondas gigantes do oceano, mas elas eram creditadas à crendice dos marinheiros. Sim. História de pescador, né? Exatamente. Aí, com o desenvolvimento da ciência, etc., tal, eles começaram a ter casos de navios que sumiam, sem muita explicação. Aí uma das explicações passou a ser a possibilidade de eles terem sido vítimas de uma onda anormal. Sim. Essas ondas são fotografadas do espaço, para você ter uma Sim, ideia do sim. tamanho delas. Sim. E é a primeira vez que ficou comprovado, não que elas existiam, sabiam que existiam, mas nunca tinham sido medidas. E a primeira vez foi numa plataforma de petróleo. No Mar do Norte. No Mar do Norte, né? Exatamente. Uma equipe que estava na plataforma de petróleo, eles tinham instrumentos para medir, e eles mediram, naquela ocasião, se não me engano, foi 24 metros que eles mediram. Caramba. A ondulação, 24 metros. E eles tinham recurso para medir. Sim. Até então a ciência sabia que existia, mas não tinha número, não tinha parâmetro. A partir dali, eles até batizaram essa onda de onda do Ano Novo, porque foi no dia 1º de janeiro. Era uma tempestade muito forte de inverno. É porque nessas plataformas a gente tem mesmo os equipamentos para velocidade do vento e o tamanho da onda. Sim. Então a gente sabe exatamente o tamanho que está. E a partir daí, eles tiveram um parâmetro de dimensão dessas ondas, né? É claro que ninguém espera encontrar isso, porque realmente é uma situação muito complicada. É complicada para embarcação grande, imagina para um barco pequeno. Né? Mas existe, né? Existem. Em alguns lugares, elas são mais propensas. A ponta da África do Sul é um lugar muito frequente, assim. É comum acontecer ondulações absurdas assim. Tem situações onde você tem encontro, né? Elas saem Encontros fora de do correntes, padrão. Você tem um padrão de ondulação de 2, 3 metros, de repente surge uma onda de 15. Ela sai fora do padrão. Né? Ela na verdade, quase que se fosse duas ondas que se juntam e vão crescendo de dimensão. Mas isso existe. O pessoal aqui na USP, ali na Engenharia Naval, já foi ali? Não. Ali é legal pra caralho, eles têm um tanque. Um simulador. Eu já publiquei sobre isso, mas eu nunca fui lá. É legal demais aquilo lá. E eles simulam exatamente. essa onda aí. Exatamente. Eles simulam essas ondas gigantes Nós aí. tínhamos um colaborador na Revista Náutica que era dessa equipe. É legal demais, porque o que acontece? É ondulatória, e quando você tem a interferência de uma onda com a outra, uma interferência construtiva, A soma das energias. soma e vira essa onda. E eles simulam isso aqui, e eles colocam navio, cargueiro, barco pequeno, e você vê o que acontece. E desaparece aquilo lá que a gente falou. Some mesmo, isso cara. mesmo. Aquele tanque aqui na USP é muito legal. Cara. Eu nunca fui, pessoal. Não, tem que ir lá visitar Já aquele publiquei, tanque, cara. É esse demais. amigo já me contou várias coisas de como funciona. Eu tenho curiosidade, sim. As plataformas de petróleo, tudo é simulado aí nesse tanque aí. Onda é uma coisa impressionante. Não. É um A negócio onda é bem... impressionante. E é um negócio que você não tem controle nenhum. Isso é que é o pior de tudo. Nenhum. E é impossível você mensurar a força de uma onda. Impossível. E o terrível é assim, você olha um dia e não tem nada, cara. Aí você dorme, na hora que você acorda, parece que você está em outro Mar em planeta. convulsão. Parece que está em outro planeta. Eu gosto de ver o mar bravo.
Mas não lá, né? De longe. Preferência não estando nele. Tá certo. Mas eu gosto de ver. Faz bem mesmo. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.